Viemos hoje falar de polêmicas, falar de fisioterapia pélvica, sexualidade, sexo, curiosidades, todas essas coisas da vida feminina, mas também da vida masculina. E trouxe minha amiga maravilhosa, diretora da Pélvica Curitiba, fisioterapeuta, é super especialista no assunto, Giovanna Faglione, pra não ter que falar devagar, porque senão eu falo errado, pra gente falar sobre todas essas curiosidades que ela já tava me contando um pouco antes de umas coisas assim. Eu falei, gente, como é que pode? O ser humano é inacreditável, né? Como tem coisa que a gente nem imagina e que acontece, né? Exatamente. Primeiro, um prazer estar aqui com você e trazer esse tema que para mim é muito especial. E saúde feminina é algo que a gente precisa estar sempre reforçando, sempre falando, porque ainda tem muito desconhecimento e muito tabu sobre essas questões. Então, quanto mais a gente explora isso, né, no melhor da palavra, mais realmente empoderamento e conhecimento a gente traz para as mulheres. Então é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente poder sanar todas as dúvidas, mergulhar mesmo nesse tabu e falar sobre tudo que todo mundo tem vergonha, mas tem muita curiosidade e acaba surgindo muitas inseguranças e às vezes desconhecimento, que é o que a gente estava conversando antes, que não é o certo, né? O certo é a gente trazer leveza e conseguir falar sobre esses temas de uma forma bem legal, bem leve e conseguir passar isso para as próximas gerações. Porque é uma coisa natural, é uma coisa da vida, né? Do nosso dia a dia, mas as pessoas têm vergonha, eu acho, têm pudor, não sei, não se sentem à vontade para falar, né? Sim. Às vezes perguntam para uma amiga, mas aí às vezes a amiga também não tá passando a informação mais certa, né? Tipo, até você chegar aí num especialista, por exemplo, você pensa, não, eu não preciso disso, imagina, é o normal. Eu tô normal, eu tô bem. Mas às vezes não. Sim, esse é o ponto que a gente sempre aborda. O quanto as pessoas que estão à nossa volta têm conhecimento sobre isso e o quanto nós nos expomos para o nosso círculo de amizade mesmo, para as pessoas que a gente confia sobre os problemas e as dores que a gente passa. Dentro desse tema de sexualidade, as pacientes acabam chegando pra gente quando existe algo muito impactante na vida. Então, por exemplo, o vaginismo, que é uma impossibilidade de penetração durante a relação sexual. Pense o quanto isso afeta a vida de uma mulher. De um caso, porque é algo da vida, do cotidiano. E o povo acha que é frescura, né? Exatamente, não é. E ali, a gente tem relato de muitas pacientes que elas falam, eu fui buscar ajuda, mas me falaram que eu tinha que relaxar, que era só tomar um vinho, Não, isso é um problema físico que desencadeia um problema emocional também. Uhum. E aí, quando a gente vai ver artigos e estudos que falam sobre isso, hoje, os artigos que a gente tem no Brasil é que 22% da população feminina, isso que são subnotificados, isso, né? Os que a gente sabe, né? Exato, que tem coragem de buscar ajuda para isso, ou que sabem que existe ajuda para isso. 22% das mulheres têm vaginismo. Então pense, de 10 amigas suas, 2 provavelmente têm dor para relação ou impossibilidade de ter penetração durante a relação sexual. E aí, quanto disso quanto a gente fala sobre isso? E às vezes essas mulheres se sentem inibidas, porque todo mundo fala, sexo é tão bom, e para ela aquilo não é bom. E é uma loucura isso, pensar sobre isso. É uma loucura. E é uma coisa, imagine você a vida inteira ficar fazendo um negócio ruim, ou tentando, ou não conseguindo fazer, ou fazendo ruim, tipo, poxa, né? Como que fica a tua saúde emocional também, né? Exato. A gente sempre fala assim, de duas uma. Ou o vaginismo vai desenvolver um problema emocional, ou um problema emocional também pode acabar desenvolvendo um vaginismo. Então, a gente sempre atua muito com esse atendimento multidisciplinar, que é
incluir outras especialidades dentro da fisioterapia pélvica para auxiliar nesses processos, porque tem várias outras coisas que são impactadas. Então é bem importante a gente ter auxílio da psicóloga, da ginecologista, nutricionista em alguns casos, fazer essa equipe, esse apoio para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pacientes e dessas mulheres, acima de tudo, né? Porque é para ser prazeroso. E não é para ser algo doloroso, claro, que você não aproveite aquele momento. Então, E o que a fisioterapia pélvica faz? O que pode fazer, assim? O que acontece nesse mundo? Porque é uma coisa, pra mim, é meio distante, assim. Tá, então vamos lá. Primeiro, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia e a gente cuida basicamente ali do assoalho pélvico, da região pélvica. Claro que isso também inclui todas as estruturas ao redor, porque tudo impacta. Então, abdômen impacta no assoalho pélvico, posicionamento do teu centro de gravidade vai impactar na força do teu assoalho pélvico. Dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem algumas divisões. Então, existe a fisioterapia pélvica para problemas urinários e fecais, então incontinência urinária, retenção, perda fecal. Ou tipo aquela coisa assim que a gente fala, né? Que depois que teve um monte de filho, daí quando abaixa, tipo, parece que faz xixi. E antes era entendido, precisei ter filhos para começar a perder urina. E não é essa a realidade. Hoje a gente vê cada vez com mais frequência. Principalmente quem faz atividade física de muito impacto, corredoras, crossfit, exercícios físicos que demandam muito. Se você não souber a forma correta de ativar o assoalho pélvico ou de executar o movimento, pode impactar no teu assoalho pélvico e vai enfraquecendo ele. O assoalho pélvico também é um músculo. Ao passar do tempo, com muita sobrecarga, ele vai enfraquecendo. Não posso fazer atividade física? Claro que não, você deve fazer isso, faz parte da manutenção da sua saúde física e mental. Mas tem que saber aprender a contrair o assoalho pélvico, a cuidar, a saber como fazer da maneira correta, deveria ser o básico. Uhum. Você iniciou ali 15, 16 anos, já ter conhecimento sobre isso, porque é o que vai te auxiliar a prevenir essas disfunções, né, como a perda urinária, futuramente. E aí, puxando um gancho nisso, é normal idosos perderem urina? Na minha cabeça é meio que normal, né? Não é normal. Tipo, porque todo mundo fala, não, idoso, né? Tanto que já tem até fralda, tem todas as coisas assim, né? Tipo, que é o normal. Exatamente. A fralda é a representação mais clara de como a gente usa facilitadores para resolver os problemas. E não é normal. Se você está perdendo urina em qualquer fase da tua vida, ou teu músculo tá fraco, ou você tá com uma incoordenação e ele tá disfuncional. O que é o disfuncional? Não tá executando a tarefa que ele precisa. Algumas tarefas que o assoalho pélvico precisa ter: força, sustentação e saber ser ativado na demanda. Então é assim, vou fazer uma tosse. Não é pra fazer xixi. Não é pra fazer xixi. No momento da tosse, ou milésimos de segundos antes dela, o teu assoalho pélvico deveria contrair automaticamente. Mas poucas mulheres têm essa automatização do movimento. Então, nem sempre também perda urinária significa fraqueza do assoalho pélvico. Pode ser só essa incoordenação, que o músculo não está sabendo como executar não da tá, maneira o negócio correta. ali não tá coordenado. Exatamente. Não tá funcionando junto. Então, quando a gente fala precisa avaliar, realmente precisa avaliar para a gente entender o que o teu assoalho pélvico precisa. E aí também ensinar como fazer corretamente, porque para resolver aí, né? Apertar o bumbum, prender a respiração, puxar, isso não é contrair o assoalho pélvico. Tipo essas histórias do pompoarismo, né? Porra, é muito difícil. É muito difícil. E aí são coisas um pouco diferentes, um pouco não, bem diferentes, porque a fisioterapia a gente
entende que é uma correção muscular. Então, a gente está trabalhando em ensinar como fazer, como prevenir, pensando em saúde, em educação. O tratamento, né? O pompoarismo, ele é mais uma técnica de outras culturas que servem para autoconhecimento. Esse é o ponto. A fisioterapia pélvica, ela também vai te auxiliar no autoconhecimento muito, mas ela vai didaticamente te ensinar como fazer e individualmente ver o que cada pessoa necessita. O pompoarismo não, é a mesma técnica para todo mundo e a gente não sabe se a pessoa está executando da maneira correta ou não. Essa é a grande diferença. E aí, eu acho que aí já começa uma confusão, assim, né? Porque as pessoas misturam, por exemplo, o pompoarismo, essas coisas assim, tipo, que são, teoricamente, coisas mais lúdicas, com a fisioterapia pélvica, com o negócio que é um trabalho sério para resolver problema ou para prevenir problema. E daí que vem a vergonha, que daí que vem, tipo, nessas coisas assim, imagine, eu não vou numa fisioterapeuta pra, tipo, aprender a contrair, sei lá, tipo, meu assoalho pélvico pra fazer sexo? Tipo, não, só que não é isso. Não. A gente tem toda a etapa, né? Eu sempre falo para as pacientes, vem pra fisioterapia, aprende como faz e continua com o pompoarismo. Não existe um problema nisso. O pompoarismo não é um problema. O problema é achar que você vai resolver as questões físicas ali, musculares, só com o pompoarismo, porque muitas vezes você não sabe fazer o pompoarismo, esse é o grande ponto. E faz meio errado, porque daí também você tem vergonha de perguntar, você, tipo, tem medo de aprender, né, tipo, tem essas coisas que pra nós não é o natural, né, tipo, a gente não aprende, eu não ensino minha filha a fazer isso, tipo, né. Exatamente. Não é natural, o que até poderia ser, tipo, né, assim, mas não é. Deve, inclusive, esse é o grande tema, assim, a grande discussão do momento, que é sobre a educação sexual. Por que é tão importante a gente começar a abordar a educação sexual com as crianças e os adolescentes? E aí vem toda a questão do tabu. A educação sexual foi erotizada e não é pra ser. É tipo sacanagem. Imagina que eu vou ensinar uma menina de 10 anos, já vou falar sobre esse assunto. Poxa, mas tem que falar? Tem que falar. E a educação sexual é um dos grandes auxiliadores na prevenção de abuso sexual. É verdade. Porque se a criança e o adolescente não entende o que é o próprio corpo, o que é o privado, o particular, o que é dela e que ninguém pode encostar, como que a gente previne isso? Então é um tema muito mais profundo, que tem que ser deserotizado. Isso. Não pode estar relacionado à educação sexual, à sexualidade não pode estar relacionada à erotização. Isso veio muito com a questão da pornografia, que virou uma erotização. E a gente tem que desassociar, porque a gente sabe que a pornografia é algo muito maléfico para a saúde sexual. Porque tudo que a gente fala sexualidade, a primeira gatilho mental que vem é em relação a isso, ao sexo ou à pornografia. E isso impede que a gente passe a informação correta para as crianças e para os adolescentes. E que naturalize, né? Tipo assim, que sexo é uma coisa natural. Exato. Todo mundo faz, teoricamente. Ou não, mas enfim. Deveria. Mas ou faz ou não faz, mas assim... falar sobre isso, eu tenho uma preocupação assim com a Olivia, tipo dessas coisas assim, sabe? Tipo, ela tá numa fase, ela descobriu recentemente a diferença entre menino e menina, né? Tipo assim, e eu já, quando ela tinha uns 3 anos e meio, 4 anos, assim, eu já meio que tava esperando ela vir com alguma pergunta. Tá se preparando. Já tava me preparando e pensando, cara, como é que eu vou responder, né? O que eu vou falar e tal, nananã. E aí, a primeira pergunta que ela fez, ela falou assim, mãe, por que a perereca dos meninos é pra fora? Foi a primeira pergunta que ela fez, eu fiquei branca, né? Falei, ai, cara, eu me preparei pra responder. Eu me preparei pra responder, mas não tô pronta. Aí eu falei, não, filha, as meninas têm perereca, os meninos têm pipi, e é isso. E ela, então tá bom, ponto. Não se aprofundou no assunto, eu também não me aprofundei no assunto. Só que daí o que aconteceu? Ela entrou na escola, e na escola, pelo menos na escola da minha filha, não tem porta nos banheiros. Tem a maioria das escolas de criança pequenininha não tem porta, né? Pra questão de segurança. Segurança das crianças. E
E obviamente que ela viu os amiguinhos fazendo xixi, né? Tipo, isso ia acontecer, isso é inevitável. Ela viu. E aí, ela veio, me contou, e ela falou assim, ai mãe, eu vi o fulaninho lá fazendo xixi. Daí eu falei, ah é, filha? Daí ela falou assim, e daí ele virou e mostrou pra mim o pipi. Daí eu falei, o que que você fez? Ela falou, não, eu só olhei. Eu falei, então, aí você não pega, você não encosta, porque é uma parte íntima do seu amigo. Se ele tá mostrando é porque ele também tá aprendendo as diferenças, mas você não pega, você não encosta, é a mesma coisa em você. Você não mostra, você só mostra pra mamãe e pro papai quando está tomando banho. Ninguém pega, ninguém encosta, é uma parte sua e tal. Mas assim, eu vejo muita gente, tipo mães de amiguinhas da Olivia ou de coisa assim, falando, não, isso é feio, não faça isso. Sim. Isso é feio, não pode fazer isso. Só que aí você vai crescendo com aquilo de que isso é feio. Uhum. E você vai associando tudo, né? Você associa o relacionamento, o sexo, as diferenças, coisas, que é feio. Esse é o pensamento que a gente tem que criar em relação a isso. Primeiro, a criança só vai trazer as demandas necessárias para a idade dela. Isso é uma coisa que o adulto antecipa e que o adulto cria. Você não precisa sentar com a tua filha e falar, Olivia, vem aqui que eu vou te falar como que funciona. Não, ela vai começar a trazer essas demandas da vivência do dia a dia dela. E a gente tem que ser objetivo. O que ela te perguntou? Por que que a periquita dos meninos é pra fora? O que você tem que responder? Que aquilo não é uma periquita. Que as meninas têm, né? Ou eu já gosto bastante de falar sobre nomes mesmo. Então, que a menina tem a vulva e o menino tem o pênis. E isso é a informação que ela precisa naquele momento. A gente não precisa aprofundar e eles se satisfazem com aquilo. E aí, se você chega e fala, não pode falar sobre isso, não, isso não é coisa de criança. Isso é coisa de criança. É uma curiosidade natural, né? Faz parte. E que bom que ela tá com essa curiosidade. Que bom porque ela tá no desenvolvimento normal. E precisamos falar. Não é porque é menina que você, não vou falar, porque senão minha filha vai virar uma biscate. Exatamente. Né? E aí, quando você começa a direcionar esses temas, é muito mais seguro para ela, porque ela vai te trazer, você vai esclarecer e ela vai falar, então a próxima vez eu posso chegar e falar de novo se eu tiver dúvida sobre isso. Ao contrário, aconteceria se ela chegasse e você cortasse esse tema, aí surgiria uma nova dúvida e aí ela ia ficar com receio de chegar para você e perguntar, mamãe, eu vi o menino fazendo xixi. Mas já pensou se ela não falasse isso pra você? E aí na cabecinha dela, ela viu o coleguinha fazendo xixi, então ela pode mostrar e fazer da forma como ele fez para todas as pessoas. Como ela te trouxe isso e você falou, olha, uma parte íntima, a gente não deve ficar mostrando para as pessoas, só o papai e a mamãe podem te pedir para autorização para tocar, para te limpar em momentos bem específicos. E isso também é a ideia que a gente tem que a criança não é capaz de fazer as coisas. Então, a criança até determinada idade, ela necessita desse apoio da higienização, às vezes quando tá com assadura, alguma coisinha assim, mas a partir de determinada idade, ela já tem que ter essa autonomia para se cuidar, para cuidar da região. E o pedir autorização parece uma coisa tão básica assim, mas eu tô indo limpar, mas é o corpo de uma outra pessoa. Eu sempre, desde que ela nasceu, eu falava, filha, a mamãe vai trocar sua fralda, eu vou passar o lencinho, sempre ia falando assim, eu vou passar o lencinho, vou trocar a sua fralda, e depois eu coloco a pomadinha, porque, cara, é o corpo dela. E às vezes você vai perguntar, vai falar, a mamãe pode limpar? E ela vai chegar e vai falar, não. E aí você tem que respeitar esse momento. O que a gente traz? Então, como você quer fazer? Você quer se limpar e daí depois a mamãe confere para ver se ficou bem limpinho? É isso, é o respeito, porque dessa forma a gente ensina o respeito sobre o próprio corpo. O que não acontece se você falar, não, mas você ainda não sabe se limpar. Você tira a autonomia dela de estar executando uma tarefa que ela já se mostrou pronta para realizar e você ainda reforça a informação que o corpo dela
não é dela, que é das outras pessoas. E aí isso faz o link com as disfunções sexuais. Criação repressora, questões de religiosidade muito restrita. Muito, isso é foda. Abusos sexuais, tudo isso vai impactar na vida sexual dessa mulher futuramente. Então, assim, a gente não está falando que existe um certo e um errado, principalmente em religião. Cada um tem as suas crenças e, ok, isso não deveria ser um problema. O problema é quando a gente começa a negar que isso é algo fisiológico, começar a colocar a região íntima ou a própria sexualidade como algo negativo, porque no teu inconsciente aquela informação vai ficar gravada, então até determinada idade pode ser que aquilo, entre aspas, bem entre aspas, seja algo que vai te prevenir de uma gestação ou algo assim, mas quando você entrar na vida, na idade reprodutiva, que você construir um relacionamento, que você vai ter que ter a relação, que você quer ter a relação, no teu inconsciente aquilo ainda não é permitido. Então esses são os cuidados da gente saber como abordar isso, e dentro do consultório nós temos várias pacientes que têm a linha religiosa e que mesmo assim elas entendem da importância da sexualidade. Isso é tudo uma condução da criação. Então, olha, a gente segue isso por isso, mas isso não é feio, isso não é algo nojento ou que não pode. Então, é só saber conduzir. Esse é o ponto. E não criar esse trauma, porque depois, para desfazer essa informação no teu inconsciente, é muito desafiador. Muito difícil, é muito difícil. E eu acho que talvez para homem ainda seja mais difícil. Eu vejo assim, pro pai da Olivia é mais difícil ele falar sobre isso. Sim. Né? Tipo, ele, por exemplo, ele nunca tomou banho pelado com ela, ele nunca ficou pelado na frente dela. Porque pra ele, ele ficaria numa situação desconfortável. Sim. E aí a gente conversava assim, bom, se você vai ficar desconfortável, é melhor que você não fique mesmo, porque você vai passar esse desconforto pra ela. Diferente de mulher, a gente fica, bom, a gente dá mamar, né? A gente fica pelado quando você tem filho, você acostuma quase a dar pelada na rua, né? Porque você tá com o peito de fora toda hora, você tá tipo, né, uhul. Mas a gente fica, a mulher fica pelada na frente da outra, não tem essa coisa, né? Sim. Então, tipo, a minha filha sempre me viu desde pequena e normal, e pra mim nunca foi constrangedor. E hoje em dia ela tá numa fase de ela perguntar, ai mamãe, deixa eu ver sua perereca, mamãe, não sei o quê. E eu sempre falo, filha, você pode ver, você pode perguntar tudo o que você quiser, mas assim, você não pode tocar, você não pode isso, você não pode aquilo. Isso. Porque se eu falasse, não pode ver. Ou não pode, ou pode fazer o que quiser. São os extremos. E aí a criança ainda não tem esse entendimento. Então, tudo que a gente fala tem que ser condizente como você age. Porque a criança só vai realmente aprender e vai ter essa assimilação do conhecimento dessa forma. Se você fala uma coisa, mas você faz outra, ela vai ficar, mas como o que está acontecendo? Porque a gente subestima a inteligência das crianças. Demais. Eles têm uma linha de raciocínio perfeita. E eles vão observando e vão entendendo. Então, por exemplo, o pai da Olivia, ele não se sente confortável, é o correto ele não fazer. Porque senão ele começa a criar um tabu que nem existe pra ela. E aí ela vai, mas se ele tá agindo assim, então pode ser que isso não seja legal. E ela vai criar na cabecinha dela 1000 explicações. Pra algo que era simples, que não era nada demais. Só que tudo isso a gente vai entendendo conforme vai criando. Essa é a questão. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque ninguém é preparado para ser mãe. Por mais, ou pai. Por mais que você estude, leia, igual você se preparou, vai chegar na hora. Pra responder. Travei. E como que a gente faz para quebrar isso? Se conhecendo. A partir do momento que você tem isso resolvido em você, isso não vai ser um problema para passar para outra pessoa. Então, essa é a questão. A gente vai estudar, vai sanar todas as dúvidas. Tem mães que são nossas pacientes e que elas têm dias que elas chegam lá só para conversar sobre isso. Mas
como que eu faço, como que eu abordo, o que eu preciso falar. E aí a gente vai desenvolvendo essas linhas de raciocínio sobre a sexualidade, que são desafios mesmo, porque muitas delas não têm isso esclarecido para si. E a gente sempre fala, tá na dúvida, não sabe como falar, ouve já essa demanda, vem para o consultório. E até pra explicar, né? Lógico, a Olivia ainda nem tá na fase de entender, mas assim, de explicar, igual a gente tava falando, tipo, da guria do Big Brother, né? Que tipo, que ela colocou a B e ela achou que se ela fizesse xixi, o AB ia absorver. Exato. Daí você falou, gente, mas como assim? O xixi sai por um buraco, o AB vai no outro buraco. Como assim? Hello, oi. Mas assim, as pessoas, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. E aí, quando a gente começa a pensar que muitas vezes essas pessoas, elas têm um nível de conhecimento de educação alto. Não é uma, né, perdida não é uma na vida. pessoa que não teve ensino, mas ainda por ser um tema muito restrito, muito tabu, isso não acontece dentro do ambiente familiar. Então, você não aprende. Você não é ensinado ali o que deveria, né? A gente reforça a importância da educação sexual dentro das escolas, porque a gente tá falando de anatomia corporal. O que é pra quê? Cada coisa é pra uma coisa. Vamos falar sobre qual a funcionalidade de cada coisa, né? A gente não vai chegar lá e ensinar a criança ou adolescente a fazer sexo. Não é esse o objetivo. É ensinar que o xixi sai por um buraco, a menstruação sai por outra, o bebê sai pelo mesmo orifício ali da menstruação, as fezes saem por outro lugar. Então, isso é o conhecimento básico. E isso, claro, tem que vir já numa construção familiar, a gente tem que conseguir falar sobre isso com as crianças, mas é para que informações básicas, como saber que o xixi, um absorvente interno, não vai segurar o xixi, não aconteça. Gente, não, eu fiquei de cara, Não, e daí que você falou, ela tava falando agora há pouco, antes da gente começar, que tem gente que mantém relação sexual pela uretra. Isso são assim, Falei, cara, como é que... Oi, na minha cabeça é uma coisa... eu não consigo acreditar. Mas, primeiro ponto, vamos lá agora falar com você que tá aí assistindo a gente. Quantas vezes vocês pegaram um espelho e olharam a vulva para entender? A gente tá falando anatomia. De buraquinho que sai o xixi, buraco que sai a menstruação, buraco que sai as fezes. Quantas pessoas já olharam e identificaram cada um desses pontos? Poucas. E aí, isso assim, a gente tá falando de um tema tão básico, mas quando a gente explana isso e aí começa a falar sobre relação sexual, a questão fica muito mais intensa, porque se você não... O que te impede de pegar um espelho e olhar a tua anatomia? Ver o que tem ali? Nada. Nada. É o pudor. Tá aqui. Uhum. E aí, quando a gente começa a falar de relação sexual e desse se apoderar do próprio corpo, nossa, daí o tema fica muito mais complexo, porque como que você vai direcionar o outro a te... Primeiro, nós somos responsáveis pelo nosso próprio prazer. Para que a gente tenha prazer, a gente tem que saber o que nos dá prazer. Claro, como é que você vai falar pro outro se nem você sabe? Esse é o ponto. E aí, mas eu não consigo sentir nada na relação. Mas você sabe o que te dá prazer? Eu até sei, mas daí como que eu chego e falo pra pessoa? Poxa, mas é uma pessoa que tá dividindo um momento tão íntimo, tão gostoso. Se você não puder ter um diálogo aberto sobre isso... Aí fica muito complicado. E aí também entra na questão um outro ponto que é o autotoque, a masturbação. E quando a gente está em consultório, que alguns exercícios para disfunção sexual a gente coloca, na verdade a gente coloca para todas as pacientes, mas é a atividade do espelhinho, de olhar, de tocar, de entender quais são os pontos mais sensíveis positivamente, que
geram um estímulo mais prazeroso ou não, para começar a desenvolver esse autoconhecimento, isso são atividades que a gente coloca dentro dos atendimentos ao longo do tratamento, e muitas pacientes chegam e falam, não consigo fazer. E aí? É, porque tá tudo na cabeça, né? É o pudor, aquele negócio pra ela é tão, tipo, meu Deus. O que eu tô fazendo? Ai, que ridículo, tô me sentindo... Por que eu tô fazendo isso? E eu antecipo já essa informação pra elas. Eu falo, você vai se sentir assim, provavelmente, e tá tudo bem. A gente tem que ultrapassar essa barreira. Claro, sempre fazendo com que o nosso corpo entenda que aquilo não é um abuso. Você não pode se forçar a fazer algo que você não quer. Mas você tem que começar a desenvolver essa autoconfiança no teu corpo. Então, o saber o que te dá prazer e o que não dá. Quando a gente faz um tratamento de vaginismo, que é uma tensão muito grande, uma contração muito grande na musculatura que impede a penetração durante a relação sexual e realização de exames ginecológicos. Então pense que essas porque mulheres... ainda tem isso, né, gente? Tem os exames. Não é só a relação sexual. Não é só a parte boa não do é negócio, só prazer. não é só a parte boa. Tem a saúde, que essas mulheres não conseguem fazer um exame de preventivo, que pode diagnosticar um câncer de colo de útero. Olha o quão intenso é isso. Sim. E aí a gente faz todo esse passo a passo de relaxar a musculatura, liberar, fazer com que o músculo não sinta dor, porque daí ele vai estar alongado, vai estar dessensibilizado, a mulher não vai sentir desconforto durante a relação. Fizemos todo esse passo a passo, o músculo ficou relaxadinho, claro que isso são ao longo de algumas semanas, ficou bem relaxado, a parceria pode iniciar a vida sexual com penetração sem nenhum problema. Só que aí as pacientes falam, nossa, era isso? Só isso, tipo, tão simples. Por quê? Tudo foi resumido à penetração. Não, e você sabe que eu fiquei 2 anos tentando engravidar, né? Aí depois de 2 anos eu falei, não, vamos ter que ir no médico, vamos ter que ver porque alguma coisa tá acontecendo. E aí eu descobri que eu tinha endometriose. Tipo, muita. E aí o médico começou a perguntar, mas você não tem dor na hora da relação? Coisa, tipo assim, você nunca achou que, tipo, tinha alguma coisa? Eu falei, não, ninguém nunca me falou. Tipo, pra ninguém mim era nunca me normal. perguntou. Ninguém nunca me perguntou, ninguém nunca me falou. Pra mim era normal. E aí, fiz a cirurgia pra tirar a endometriose e engravidei, tipo, logo em seguida. Mas assim, essas coisas, tipo, de ter dor, ou de ter isso, de ter aquilo, você não tem prisão de ventre, você não tem um negócio que ele perguntou muito. Eu falei, nossa, tenho super, mas achei que toda mulher tinha. E aí que tá a normalização da dor. Primeiro, dor nunca é normal. Se tem dor, algo está acontecendo. Lá na clínica a gente tem uma obrigatoriedade durante os atendimentos, seja de qualquer especialidade relacionada à saúde íntima, que é a investigação de dor. Porque, desde a ginecologia, a fisioterapia pélvica, porque isso é um indicativo muito importante, a gente já desconfia que algo está acontecendo. Mas, por exemplo, quando você teve a tua primeira relação sexual, o que você mais ouviu? Que ia doer? E não é pra doer. Nem a primeira? Não. Como não? Porque a musculatura dói. O que acontece? Pessoas inexperientes ali naquele momento, ansiedade, geralmente são, estresse. né? Assim, geralmente, que é a primeira relação, você não sabe o que esperar daquele momento. Você fica tensa, o músculo contrai. Quando começa a penetração, um músculo que está contraído, a penetração vai ser um movimento contrário. E aí é como se estivesse alongando mais do que o músculo pode. Porque a maior parte das pessoas associa a dor com o rompimento do ímen. O ímen é uma membrana. Não dói? Não. Gente, eu tô chocada. Não dói? Não era pra doer? Não era pra doer. E a gente faz todo esse... Auê, e daí você já cria uma antecipação de dor. Porque claro. se a pessoa te falou que vai doer, você tá lá, você vai falar, vai doer. Então já fica tensa. Você já contrai. O vaginismo é como se fosse isso continuamente, porque a pessoa está com a musculatura
contraída o tempo todo. Quando inicia a penetração, o músculo faz um movimento de tipo, contrário. nunca mais passa nada. Exatamente. Então, todo o nosso trabalho, por que é importante unir a psicologia? Porque aí a gente tem que trabalhar também no mental da pessoa de, olha, primeiro, nós não vamos fazer nenhum tratamento com dor. Então, claro, né, que é desconfortável por conta que tem que alongar a musculatura, mas eu sempre falo para as pacientes, numa escala de 0 a 10, até 5 é algo desconfortável, mas não está doendo. Tá ruim, tá desconfortável. Passou de 5, a gente começa a estimular a dor. E se você estimula a dor, o músculo vai contrair como reflexo de proteção. Claro. E aí a gente fica reforçando esse padrão. Então, nenhuma técnica pode ser realizada nesse nível de dor, porque senão a gente não consegue resolver o problema. Uhum. E aí que a gente volta lá para o começo, para a educação. Então a gente vai ensinar o que acontece com o músculo, como que é o correto, o que pode, o que não pode, como fazer, e aí a gente inicia o tratamento. Ah, nossa, olha, realmente é ruim, tá desconfortável, mas não tá algo insuportável, doloroso. E aí essa informação começa a ficar armazenada no inconsciente. Então eu posso fazer o exercício em casa que vai ser ok. E o músculo começa a fixar essa informação junto com o alongamento, com as liberações. E aí a gente consegue normalizar esse tônus. Então, quando a gente já fala para uma paciente vai doer, automaticamente o músculo contrai. Dói, mesmo que não quer. Qualquer coisa que eu vou fazer na vida que eu acho que vai passar dor, eu pergunto primeiro, vai doer? Aí tudo, você já fica pra tensa. tudo, entendeu? Vai doer? Tipo, eu fui tirar minha micro da sobrancelha esses dias, falei, vai doer? Ela falou, vai doer um pouco. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu já começo a grudar na maca, assim, ó, já começo a Isso é assim, antecipação. parece que dói mais daí, né? Se a pessoa fala, não vai doer nada, daí tipo, você meio que, ufa, relaxa. Então, esse é um ponto. Não é pra doer. Então, já começamos errado quando a gente fala, ai não, a primeira vez dói mesmo. Ó, já não vou falar isso pra Olivia. Não pode. E fora que corporalmente, quando a gente fala de experiências, tem várias questões envolvidas. O físico, o mental, o ambiente. Não é para todo mundo que doeu a primeira vez. Então, como que a gente normaliza isso? Se você tá num ambiente confortável, com uma pessoa que você gosta, se você tá preparada para aquele momento, é para ser tranquilo. Pode ser um pouquinho desconfortável a primeira vez, mas não é para doer. Não é. Sangrar, ai, vai sangrar. Não é para acontecer. Não tem gente que sangra? Não, mas essas histórias... Não, tipo, aquelas daí vê na novela, né? Isso, aquelas coisas da novela que tem que tirar o lençol, botar na janela lá, aquelas coisas aradas todas. Isso, daí a gente entra numa outra questão de construção social sobre isso, né? Porque um indicativo que a mulher é virgem é o sangramento. Isso não é verdade, porque a membrana, o ímen, ele não é vascularizado. Mas de onde que é essa história do sangue? Porque se o músculo é como se machucasse. O músculo tá tenso, a hora que passa o pênis, ele faz umas microlesões e pode haver um leve sangramento. Mas de machucado. Não que o ímen vai sangrar. O ímen não sangra. É uma membrana. É como se fosse uma película só. Inclusive, o ímen às vezes pode romper sem relação sexual. Tipo, andando a cavalo. Tem gente que fala, né? Cavalo é uma coisa, tipo, foda, que o povo fala, não, rompe andando a cavalo. Cavalo, bicicleta, esse atrito em alguma superfície, tipo selim ou cavalo, porque é uma membrana e ela fica na entrada. Ah, gente, mas é dentro. Não, é na entrada do canal. Movimentos repetidos pode acontecer de romper. Porque como que a gente pensa no canal vaginal, né? Vulva, parte externa. Devia ter trazido o modelinho pra mostrar. Uns desenhos. Mas imaginem aí, olhem, peguem o espelho. A vulva é a parte externa. Existe a entrada do canal. Quando você expõe a vulva, olha no espelho, você vai ver toda a parte externa. Abrir um pouquinho a perna, você já vai ver a entrada do canal. O ímen, onde ele estava, fica bem nesse início. Dá pra ver?
Quem tem, sim. Quem não tem, quem já teve relação, o que você pode ver às vezes é só o resquício dele. Então fica algumas mulheres uma membrana. Mas dá pra ver, sério que dá pra ver, tipo assim, no espelho, o ímã? Sério? Porque é bem na entrada do canal. Caraca. Você expõe, né, afasta ali os lábios internos e você tem na entrada do canal onde era o ímã. O ímã também, uma questão que a gente enxerga erroneamente é que é tudo fechado. Não é, porque se o ímã fosse, que existe um ímã imperfurado, que isso é um problema, porque daí quando a menina menstrua a primeira vez, a menstruação não consegue extravasar. Claro, fica ali dentro. Exato. Tipo, tampado. Então não é fechado, tampado. Ele tem um buraquinho no meio e aí durante essa primeira penetração ele se abre. Mas é uma película, pensa algo leve, sutil. Às vezes por isso que pode ser rompido. Andando a cavalo. E daí não sangra, daí eu lembro na novela que o Raj, daí quando ele casou com a Jade, daí tipo a Jade não sangrou, daí eu lembro que ele cortou o dedo, coisou no lençol pra tipo mostrar o lençol assim pra... E aí pense, muito. olha o tanto que a mulherada tem que sofrer, porque daí tem que ficar comprovando que não, que não era que era virgem, que não teve relação. Mas isso sempre falam, né? A arte imita a vida. É exatamente isso. É porque, né, a cultura deles lá, nem lembro qual que é. Nem lembro de onde é que era a novela. Era aí na Índia, Marrocos. Né? Daí a cultura deles é assim, daí é uma coisa ainda muito mais foda. A gente aqui no Brasil não tem tanto. Tem, lógico, de algumas religiões específicas, né? Mas a gente, réis mortais, tipo, não... Mas aí entra também toda a questão da desvalorização da mulher, né? Primeiro, por que uma mulher que teve relação sexual antes de casar, né? Respeitando as pessoas que decidem por isso, mas por que ela é melhor ou pior? Isso não existe. Ou por que tem que comprovar que é virgem? Hoje ainda existem pessoas que levam os filhos ou, né, a parceria leva até um médico para comprovar a virgindade. Isso é o maior abuso que pode existir. Porra, imagine, cara, você fazer isso com uma pessoa, tipo, porra. Não faz o menor sentido. Pra comprovar pra quem, né? Pra quem? Pra comprovar pra quem, cara? Porque daí a gente já parte daquele princípio que o teu corpo, quando... Por exemplo, você tá ensinando pra Olivia que o corpo dela é dela. Aí, quem você se acha quem você acha que é para ter o direito de pedir uma comprovação de algo? E aí, pior, imagina se houve um rompimento no do cavalo ímã espontâneo. Pronto, ferrou. Coitada, a menina tá escrachada pro resto da vida. Então, quando a gente começa a entrar nesses temas de sexualidade, é muito mais profundo, porque vem muita coisa, vem construção social, o desapoderar a mulher do próprio corpo e das próprias escolhas, e é todo um movimento que a gente tem feito para essa libertação. E aí a gente não está levantando bandeira nenhuma, somos pessoas individuais que têm direitos como qualquer outro. Então, por que para mulher tem que ser diferente? Não, porque para homem é tipo assim, os pais incentivam, né? Nossa, tem que perder a virgindade, você já tem 13, 14 anos, sei lá. Meu pai foi super novo e ele falou que tipo, meu avô levou ele na zona pra tipo, que tinha que perder a virgindade, porque senão, meu Deus do céu. E daí é um menino, seu garanhão. E daí a gente começa a criar uma estrutura social em cima disso, que é homens que consomem muita pornografia e que esperam da mulher algo que não existe durante a relação sexual. Isso gera insegurança na mulher porque ela não está atendendo a expectativa, não está atingindo aquela expectativa
que é irreal, que não existe. A construção também da autoimagem, que a mulher tem que ser como, tem que ter a vulva daquela forma, tem que... E aí começam todos os problemas relacionados ao feminino, à sexualidade, ao se enxergar. Você não tem que nada, você tem que o que você quiser. Daí existem também os extremos. Você está insatisfeita com algo no teu corpo? Isso a gente trabalha lá na clínica também com a questão da estética íntima. Você tem alguma insatisfação em relação a isso? Ok, identificamos tem, não tem. Isso tipo, é realmente... Tem gente que diz que tem um clitóris super grande, né? E daí, primeiro ponto, educação. Porque às vezes é aquela construção que foi criada, não, que a vulva é sempre daquela coloração, os lábios externos encobrem lábios internos. Não, isso não existe. Cada um tem a sua. Tem um artista, agora eu não lembro, um artista plástico, ele fez esculturas de, se eu não me engano, 300 ou 500 vulvas, nenhuma era igual. Isso não é, cada uma é assimetria, lábios internos maiores que lábios externos e por aí vai. Então, primeiro ponto, é ensinar essa mulher que não tá errado, que não aquela é a anatomia do corpo dela. E aí depois ok, você ainda está insatisfeita, o que isso traz negativamente para a tua vida? Eu não consigo ter relação de luz acesa porque eu usei muita gilete e a minha vulva é escurecida. Ok, então vamos tentar técnicas não invasivas, um clareamento íntimo. Mas aquilo tem que realmente ser uma insatisfação dela. Não pode ser algo construído. E daí a gente começa... meus lábios internos são muito maiores que lábios externos. Tá, a gente pode fazer um estímulo de colágeno para auxiliar nesse processo, ou ao longo do envelhecimento que vai perdendo tônus e vai ficando com aspecto de envelhecida, a região vulvar, murchinho. Tem tudo isso, gente. E aí a gente fala... gente que faz, como a gente sofre nessa vida, né? Mas aí é um processo de envelhecimento. Isso igual realmente... a cara cai, tudo cai. É colágeno depois dos 30 e... Não tem mais. A gente perde anualmente colágeno. Então, existe uma técnica para auxiliar nesse processo? Existe. Existem técnicas não invasivas que você não precisa passar por uma cirurgia? Existem. Mas o que a gente faz a paciente refletir antes isso é seu ou é da sociedade? Se você não se vê no espelho, daí começa lá. Se você não se vê no espelho, você nem sabe como é que é. Teu? Como é que você vai achar ruim? Exatamente. Você nunca nem viu. E daí a gente já começa a pegar os ganchos. Eu sou super a favor te incomoda, você precisa ver, olhar para isso. Mas tem que ser seu, não pode ser do outro. Aí sim a gente pode sentar e conversar com a melhor técnica, o que a gente pode fazer. Mas até chegar nesse ponto, a gente trabalha todas essas outras questões. Porque senão começa uma insatisfação constante que nada vai resolver. Porque o problema não é aquilo em específico, é o dentro. Claro. É o como vai você muito se além, enxerga. vai muito além, né? Exato. Então, sempre que a gente fala de procedimentos... O primeiro passo tem que ser esse, entender de onde está vindo isso. Se é realmente da pessoa, ou se, não, é porque todo mundo fala que tem que ser assim, então vamos fazer assim. Não, aí já está errado. Isso é educação, autoconhecimento, e aí sim a gente está no caminho certo. E todo mundo fala, né? Sempre tem uma amiga para dizer, não, é assim, não, comigo foi assim, não, comigo foi assado, não, é assim. E a gente... inevitavelmente, às vezes, compara uma coisa com a outra. Parto, né? Gestação. Nossa, parto é a pior coisa. Todo mundo sempre tem uma história pra contar. E quando você tá grávida, normalmente as pessoas não vêm te contar história boa, né? Vem contar a história ruim. A pessoa vem contar só a merda que aconteceu. Não vem contar, né? Tipo, a história feliz. Sim. Nossa, o meu foi super tranquilo, meu filho nasceu, tava tudo beleza. E aí isso também é péssimo. Porque, como a gente falou da primeira vez, da primeira relação, o parto também é um evento individual.
cada um vai ter uma experiência. Pode ser que a experiência da tua amiga foi maravilhosa e a tua não seja tão rápido, não seja tão indolor, e aí você vai estar lá no momento e vai falar, vai dizer que o parto também não é pra doer nada. Não, o parto dói. Não, isso, porque assim, daí dói, você vem falar, não é pra doer nada, eu vou falar, bom, então tá tudo errado mesmo. O parto dói, só que existe uma diferença quando a gente começa a trabalhar na gestação. O que a fisioterapia vai auxiliar nesse momento? A gente trabalha tanto a parte muscular para preparar o assoalho pélvico para o momento do parto, então, ensinando a como deixar o assoalho pélvico relaxado, alongando, ajudando nessa mobilidade da musculatura. E a gente trabalha muito também no período gestacional. Ter dor durante a gestação não é normal. Não, isso eu não tive. A gente vai pensando tudo aqui. Não, eu acho que dor eu não tive, não me lembro. Ai, tenho dor lombar, ai, tenho isso, aquilo. Não, essas coisas eu tive. Não, não é. Isso nem acontece. Dor nas costas? Não, porque o teu corpo tá vivendo uma adaptação. Oxi. E aí, quando você vai fazendo essa adaptação ao longo da gestação, provavelmente por mau hábito anterior, as dores vão aparecendo. A fisioterapia atua nisso também, em não deixar essas dores aparecerem, ou quando aparece, a gente resolver. Porque isso é uma adaptação do corpo. Então, a gente trabalha nisso. Todo mundo, quando fala fisioterapia pélvica, pensa, vou preparar para o parto normal. A fisioterapia pélvica não é só para o parto normal. É para o acompanhamento gestacional, para que você tenha uma gestação tranquila, com menor incidência de dor possível. Sem dor na perna, sem dor nas costas e tudo aquelas coisas aradas todas? Aí a gente entende, você chega lá e tô com uma dor no ciático, que é o clássico da gestação. Isso. Uma dor no ciático quando a gente vai avaliar a postura, equilíbrio muscular, equilíbrio pélvico da musculatura, funcionamento, passada, porque tem tudo isso. Chega lá, aí as gestantes falam, meu Deus, não esperava que eu fosse passar por uma avaliação assim, eu imaginava que era outra coisa. E a gente olha pelve, altura, bloqueio articular, porque tudo isso vai impactar. E ainda tua barriga crescendo, muda centro de gravidade. Aí a gente cuida de todas essas etapas, diástase abdominal. Diástase é normal? Não. Na verdade, existe uma diástase fisiológica durante a gestação, que é a abertura de até 3 centímetros dos músculos reto-abdominais, porque acontece para a barriga poder crescer. Mais do que isso, a gente já considera como uma diástase patológica. Mas, teoricamente, tem que voltar, tipo assim. Tem que voltar. Depois. Exato. Só que volta quando o músculo tem funcionalidade. Alongou. Se a gente não trabalha esse músculo, ou antes, ou no pós-parto, ideal antes, né? Para que ele retome o mais funcional possível. Ele alongou muito, na hora de voltar, ele não tem mais eficiência de contração. Não volta. Aí ele fica separado. Separado. E daí faz os exercícios para retomar. E aí a gente tem várias técnicas que auxiliam esse processo. Então, estímulo de colágeno, exercícios direcionados, enfim, muita eletro no pós-parto que dá pra gente fazer para potencializar a função do músculo. Sempre são associados equipamentos, recursos com exercícios. Se você me falar, eu fui lá num lugar, colocaram lá os choquinhos e eu fiquei, não vai funcionar. Não vai voltar. É como se você estivesse dando uma muleta pro teu músculo. Tirou isso, ele vai se manter na mesma. Então, é sempre associação de recursos. E aí, a gente também faz a preparação pro assoalho pélvico para as gestantes que desejam ter o parto normal, porque a gente prepara essa musculatura para um alongamento que acontece durante a passagem do bebê, para que minimize a probabilidade de laceração, que é quando rasga. Ai, Jesus. Mas isso pode ser prevenido com os exercícios direcionados para o assoalho pélvico. E aí, durante o parto, vai acontecer a dor, que é a contração. Isso não existe, não tem como a gente inibir isso. Não, gente, vamos combinar, passa uma cabeça, né, amiga? Exato. Uma cabeça, tudo bem, uma cabeça, mas é uma cabeça. Mas aí na hora do parto, existem as descargas hormonais que vão favorecer isso. Então,
não é a mesma coisa você parir, passar uma cabeça agora, sem o teu corpo estar naquele processo, do que na hora do parto. Na hora do parto tem toda a ação hormonal que vai favorecer o músculo a soltar e relaxar. Por isso que é possível. E aí, quando a gente prepara essa musculatura, a gente minimiza a probabilidade de laceração. E o corte? O corte não é indicado, não precisa acontecer. Hoje em dia não faz mais, né? Hoje em dia não faz. Porque ele não vai favorecer. Isso também foi uma intervenção colocada dentro do parto. Inclusive, hoje, a episiotomia, ela não tem respaldo científico para ser realizado. Mas, quando realizada sem autorização da mulher, é uma violência obstétrica. Eu ouvi isso. Eu não sei, assim, quando eu engravidei, na primeira consulta que eu fui com a obstetra, ela falou assim, então eu vou te ensinar, vou te explicar a diferença do parto normal e da cesárea. Eu falei, eu nem quero saber, porque eu vou fazer cesárea, você não precisa nem perder seu tempo me explicando o parto normal. E eu fiz, e não entendo absolutamente nada do parto normal. Mas eu ouvi falar algumas mulheres falando disso, deles cortarem sem autorização. E não? Não pode. Primeiro, não deveria nem cortar, porque não existe evidência científica que isso é benéfico para o assoalho pélvico. Se a gente for pensar em nível de laceração, né, grau 1, 2, 3, enfim, o corte, ele já é uma laceração. Lógico. Profunda. Lógico. Porque você vai pegar a parte muscular. Às vezes a laceração espontânea é só ali uma lesão na mucosa, bem superficial, na pele mucosa. Que beleza, dali uns dias já tá... Exato, e daí... vai que lacera, então eu vou cortar. Não tem justificativa, não funciona assim. E aí também dentro do parto, assim, da preparação para o parto, a gente trabalha pensando na fisioterapia, todas as funções biomecânicas. O que significa isso? Movimentos que vão favorecer a abertura da pelve. Então, determinados movimentos auxiliam a nossa pelve. Pense assim, né? O bebê, ele fica aqui. Ao longo do trabalho de parto, ele vai entrando na pelve, até sair pelo canal vaginal, né? No introito vaginal. Determinados movimentos e posicionamentos facilitam e faz com que a gente abra estreito superior, e determinados movimentos faz com que a gente abra estreito inferior. São esses movimentos que a gente prepara a mulher. Então, primeira parte do trabalho de parto, a gente quer que o bebê encaixe, entre na pelve. A gente trabalha com movimentos que abrem a parte de cima. Segunda parte, Caraca. Período expulsivo. A gente quer que abra a parte de baixo para facilitar a passagem embaixo. A gente muda posicionamento. Então, é um mundo. Nossa, gente, é surreal. E aí, quando a gente pensa nisso, vai doer? Vai. Primeiro, vamos desassociar a dor de sofrimento, que é o que a gente está acostumado a viver, com a dor do trabalho de parto. É outra coisa. Você não está num sofrimento, aquilo não precisa ser um sofrimento. Existem técnicas respiratórias, não farmacológicas, para alívio da dor. Então, a gente consegue controlar esse nível de dor durante o trabalho de parto. Vai doer? Vai, mas tem que, ao máximo, tentar desassociar o sofrimento daquele momento, porque é a dor do parto, é a dor da vida, vai acontecer. Você tem que, e você, a partir do momento que você entende que o teu corpo consegue passar por isso, que nada de mal vai te acontecer, aí começa a ser mais, ok, eu posso passar por isso. E aí, tendo essas informações, que existem técnicas não farmacológicas para alívio de dor, que existem movimentos que vão te auxiliar, que aí a mulher começa, olha, quem sabe é tão doido assim? Eu posso tentar ter essa experiência. Vai viver aquilo, mas depois vou ficar larga, Não, o músculo tem potencial. Teoricamente tem, né? De retorno, com certeza, absoluta. Isso não existe, isso também é uma coisa que foi enfiada na cabeça da mulherada. Tudo. Não vai. A gente faz os exercícios, devolve essa capacidade muscular,
E tá tudo certo. Você vai ter a percepção, você vai ter tudo. Agora, não, às vezes não precisa nem ser um parto normal, tá? Ao longo aí da vida, tô tendo relação, já não tô mais sentindo tanto a penetração, isso é uma ineficiência da musculatura. Que não voltou mais. Ou e não precisa do homem também, né, amiga? Também, Sim. Também pode ser? Não, pode pode ser. Mas quando a gente não perde essa sensação, a percepção, é porque o músculo provavelmente está flácido, porque ele não foi trabalhado. Então, não precisa passar por um parto para chegar nesse ponto de não sentir. Tem tudo isso. Quando a gente fala parto normal, cesárea, é uma escolha individual de cada mulher. Não cabe à equipe, não cabe a nós profissionais dizermos se você vai ter ou não vai ter. Qual é o nosso papel? Você chegou até mim e falou, não, eu quero cesárea. Ok, respeitamos 100% a tua opinião. Podemos te informar sobre os benefícios, Isso é o nosso papel, trazer a informação e a educação e o conhecimento. E quem sabe fazer com que você se abra para essa oportunidade do parto normal. Esse é o nosso papel. A decisão cabe à mulher. E ninguém pode falar que vai ou não vai fazer. Porque é o teu corpo, é um momento tão, né, assim, puxa, é teu, é você que vai arcar com as consequências depois de uma escolha ou de outra, Exato. né? Tipo... E aí a gente fala só, a única coisa é tirar todas essas loucurama da cabeça de que, se eu tiver parto normal, eu vou ter perda urinária, eu vou ficar com a vagina frouxa. Isso não é uma verdade. Que não é normal. Agora eu já sei que não é normal. Talvez nem me lembro o que eu pensava sobre isso na época que eu tava grávida, mas provavelmente eu pensava isso. E aí não vai acontecer nada disso se você cuidar da forma como precisa. E ponto. Na verdade, o que eu entendi é assim, que a fisioterapia pélvica, ela vem para ensinar, para mostrar para as pessoas que talvez muitas das coisas que a gente acha que não é normal são normais. E que você pode cuidar dessas coisas, você deve cuidar dessas coisas, né? Com a atenção que essas coisas merecem, porque fazem parte do nosso corpo, do nosso dia a dia, da nossa vida. E talvez um monte de problema que a gente tenha no nosso dia a dia de dor, ou sei lá, ou cistite recorrente, ou tipo essas coisas assim, não são normais. Não são normais. Mas alguém precisa falar sobre isso? Exatamente. Esse é o ponto. Não são normais e alguém precisa falar. E aí, quando a gente fala, não pode ser algo... Ai, nossa, cheio estão falando sobre isso. Tem que ser algo tranquilo. A gente tem que entender dessa forma. A fisioterapia pélvica é uma área da saúde voltada para cuidar de todas essas estruturas. Então, a gente tinha falado lá no começo. Incontinência urinária, incontinência fecal, retenção urinária que não consegue fazer xixi, ou faz aquele... Isso também não é normal. Cistite. Eu vou fazer mais uma última pergunta, mas é que eu sei que a gente já tá aqui faz horas. Cistite de lua de mel não é normal? Por que isso acontece? Na maior parte das vezes, na lua de mel, né, ou quando inicia um namoro, algo assim, você tem relação muito mais frequente do que tinha antes. Do que tem depois de anos de casado. E aí isso pode favorecer, muda a pH do canal vaginal, pode favorecer as infecções urinárias. E aí o segredo também, depois da relação, sempre fazer xixi. Porque a uretra da mulher é curta. Então é muito fácil a bactéria ir até a bexiga e se instalar. E daí dá infecção urinária. Então tem que fazer xixi depois da relação para evitar essas cistites de lua de mel. Cistite de lua de mel. Então, acontece, mas muito favorecido pela alteração de pH, pela higiene pós ali, não fazer xixi, às vezes não jogar uma água na região da vulva, até para eliminar qualquer bactéria, bactéria que ficou ali na entrada
que a gente chama de meato uretral, bem na entrada da uretra. Então, o xixi, depois da relação, já auxilia muito nesse processo. Ai, eu tenho um monte de pergunta aqui, tenho milhares de perguntas, sei que todo mundo tem um monte de pergunta, mas quem quiser mandar depois, eu passo pra Gi, e a Gi responde individualmente, se não quiser também se identificar, eu acho que, né, é uma questão de cada um, se não quiser, eu encaminho, ela responde tudo, eu respondo, encaminho pra vocês de volta, porque eu sei que a gente tem muitas dúvidas, e né, várias coisas que a gente acha que é normal, não são. Então, não custa perguntar pra alguém que sabe, né? Não pra melhor amiga, não pra mãe, não pra... né? Aprende e daí depois você difunde esse conhecimento. Passa para o maior número de mulheres, mas a informação certa. Isso é uma coisa que a gente também estava falando antes de começar a gravação. Hoje, a informação tá tão disponível que às vezes a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Então, buscar sempre um profissional capacitado para sanar as dúvidas e aí sim você repassar essas informações é o melhor caminho. Porque senão a gente acaba replicando mais desinformação, mais coisas erradas, porque acho que já basta tudo que a gente já tem de informação, né? Que a gente viu hoje que não é certo e que a gente não pode passar para frente. Então, por exemplo, na tua criação com a Olivia, tudo isso já não pode. Você antes já não tinha conhecimento. Isso. Então, até aí, ok. Daqui pra frente, é uma escolha passar isso ou não. E hoje, o que a gente insiste é que a prevenção é muito importante. Então, todas as mulheres precisam, pelo menos, passar por uma avaliação e aprender a como cuidar do assoalho pélvico corretamente, antes até de desenvolver uma disfunção. Chegou na fase adulta, já faz uma avaliação, aprende como contrair, aprende os cuidados necessários e aí você continua isso para o resto da sua vida. Porque assim como a gente vai para academia, que é importantíssimo, pelo menos 3 vezes na semana para a gente manter uma qualidade muscular, sem pensar em hipertrofia, nada disso. Manter o básico da qualidade muscular. Assoalho pélvico é um músculo e é o músculo que sustenta todos os seus órgãos pélvicos. Então, para não ter bexiga caída, incontinência urinária, nada disso, precisa cuidar, aprender a cuidar corretamente. Fazendo isso, não vai existir nem lá na terceira idade, quando você estiver numa idade mais avançada, não vai ter perda urinária. Então, é a prevenção, é o conhecimento e o autoconhecimento. E aí, dentro desse primeiro momento, primeiro contato, a gente também já passa todas essas informações do que é certo, do que não é, do que pode acontecer, do que não pode. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Quando a gente pensa nisso, a gente fala em todas as mulheres, porque é o público, quando a gente vai comparar assoalho pélvico feminino e masculino, a incidência é muito maior dessas disfunções na mulher por conta do canal vaginal. É como se fosse um orifício a mais que fragiliza o assoalho pélvico. Então ele acaba tendo menos sustentação do que o assoalho pélvico masculino por conta disso. E aí, para prevenir todas essas ineficiências do músculo, a gente tem que aprender a ativar corretamente, a fazer o que precisa, e isso resolveria todas as questões urinárias, de perdas. Um monte de coisa, porque e fecais. É uma coisa que todo mundo tem, né? Todas as mulheres têm. A gente deveria, igual vai no oftalmo, igual vai no torrino, vai também cuidar disso, né? Da saúde Ainda íntima. mais que é uma coisa tão só da mulher, né? Tipo, é uma coisa nossa. Se a gente não cuidar, se a gente não olhar, não observar, ninguém vai fazer isso por nós. E isso é importante que a gente dê a devida importância. É muito necessário cuidar disso. E aí a gente começa a fazer isso quando a gente entende que a saúde sexual é importante, que isso não é algo não é sexualizado, hipersexualizado, é algo de saúde, a gente está falando de saúde. E aí a gente pode fazer um link com todos os temas que a gente já trouxe aqui hoje, que acho que o fechamento de tudo isso
a mulher começar a entender que a saúde íntima, principalmente para nós mulheres, para o homem também é importante, mas para nós mulheres tem um impacto muito grande, porque envolve tanto a parte de gestação, sexualidade, parte urinária, parte fecal, então impacta no emocional, impacta nas relações, em tudo, né? em como você, não vou mais fazer atividade física porque tô perdendo urina, não vou sair com as minhas amigas, não vou num lugar que eu não sei onde tá o banheiro, porque a cada 30 minutos, 15 minutos eu preciso sair correndo para fazer xixi, isso não é normal. Então, quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente vê o quão limitado acaba ficando a vida de uma mulher que passa por essas disfunções. E existe uma solução, a gente pode trabalhar isso. Então é só saber o que precisa ser feito. Hoje vocês têm essa informação, que a fisioterapia está para auxiliar nesses processos. E aí não esquecer, ir nas consultas ginecológicas, quando sentir alguma coisa diferente, buscar auxílio, não deixar, e depois eu vejo, agora não é o momento, não tá me incomodando tanto. Não substitua, não use substitutos para resolver o problema, que aí a gente falou do caso do absorvente, isso não é resolutivo. O que resolve é trabalhar o músculo. Eu ainda tô chocada com essas coisas. Mas enfim, tudo bem. Não, pelo amor de Deus. Mas gratidão. Eu que agradeço. Adorei, amei. Acho que é um tema tão legal e tão importante da gente falar. Mulheres, né? A gente precisa ter informação, precisa saber as coisas, porque é o nosso dia a dia, né? É a nossa felicidade, a nossa saúde, é o nosso lado emocional. E se a gente não tem, talvez, abertura na família ou não tem essa abertura com os amigos, mas que bom que a gente tem um profissional para procurar e para sanar essas dúvidas e não viver com dor. Exatamente, e que a gente possa trazer sempre esse papo assim, com seriedade, mas com leveza, que a gente consiga trazer esse misto, porque é para ser assim. Sem vergonha, né? Tipo, isso. Sem ter pudor, sem ter vergonha, sem ter nada disso, porque é o normal. É o nosso corpo, é a nossa vida, e é como o braço, como a cabeça, como o pé, é mais uma região que tem que ser tratada, claro, com todo o respeito e a seriedade que o assunto merece, mas não precisa ser algo rígido, que a gente não consiga falar sobre ou se sinta envergonhada. E aí, estimulando esses ambientes, assim, literalmente, senta lá com o grupo de amigas, coloca o vídeo para vamos assistir um profissional falando sobre isso, e daí a gente discute o que a gente achava que era ou não é. Isso é legal, essa abertura de pensamento sobre esse tema. Então, é para isso que estamos aqui e vamos continuar vindo quantas vezes forem necessários para sanar tudo que vocês tiverem de dúvida, porque é assim que a gente vai crescer nesse tema. É isso, obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi ótimo.